Bem-vindos ao Pode Sil, Pode Sim, o podcast onde a gente acredita que com uma boa dose de vontade e as ferramentas certas, tudo é possível. Eu sou a professora Silmara e estou super animada para começar mais um episódio com vocês. Aqui vamos mergulhar em histórias inspiradoras, discutir ideias que podem mudar o jogo e, é claro, dar muita risada pelo caminho. Acredito que cada um de nós tem um potencial incrível esperando para ser descoberto. Então, prepare-se, ajeite-se na cadeira e venha comigo nessa jornada de descobertas. Vamos provar juntos que, se você pode sonhar, você pode realizar. Fique ligado, porque o episódio de hoje está imperdível. Se você curte nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Vamos lá? Pode Sil é gravado no estúdio JP Produções. Som, luz, foto, vídeo, JP Produções. Valdeci, JP. Bel Spichella decora o estúdio JP para o Pode Sil. Decoração de eventos, casamentos, cerimonial, arranjos, festas. Bel Spichella, decoração que encanta momentos que marcam. Meliponário Doce Paraíso patrocina o Pode Sil. Mel de abelha sem ferrão, derivados do mel, mel e produtos como sabonetes, sachês, pomadas, Meliponário Doce Paraíso. Pode Sil é patrocinado por Chácara Estrapasson, Rua Pedro Fiorese 41B, Águas Fervidas, da família deles para a sua, Chácara Estrapasson. Pode Sil é patrocinado por Tropical Cacau Chocolate, Rodovia da Uva 4554, Arruda, o terceiro melhor chocolate do Brasil, Tropical Cacau Chocolate. Pode Sil é patrocinado por Estância Betânia. Viva essa experiência! Use jantar italiano com vinho da Chácara Estrapasson, hospedagem, roteiro turístico, áreas de lazer, recreação. Estância Betânia. Procure nas redes sociais. Pode Sil é apoiado por Hora da Bebida, Luana Rosa e Santa Teresa, Hora da Bebida. Pode Sil é apoiado por Panificadora Família Couto, no Santa Teresa, Família Couto. Hello, mais um Pode Sil no ar. Pode sim, é uma edição extra que nós estamos fazendo, porque no nosso município está acontecendo a eleição, continuar, né, a eleição que vai ser dia 24, para diretores de CEMEI e de escola. Então, nós estamos recebendo as candidatas aqui que querem falar de proposta, que querem contar do seu trabalho, que querem fazer a diferença de falar, porque esse é o momento da gente ouvir, esse é o momento de você trazer sua proposta e mostrar para todos. Porque aqui nós falamos de proposta, nós falamos de continuidade, a gente fala de trabalho. É isso, o Pode Sil é isso. Pode sim, você pode vir falar. Você pode vir contar a sua trajetória aqui no Pode Sil. Se você quiser participar, me mande um direct, me mande um WhatsApp, que a gente só faz a sua agenda aí. Porque está chegando o dia 24, que é o dia das eleições de CEMEIs e de escola. Lembrando que a comunidade tem uma força muito grande nas mãos e você tem que usar. Veja quem é o candidato, veja suas propostas. Se tiver mais de um, compare elas. E lembrando que antigamente os CEMEIs era por indicação política. E hoje não é mais. Hoje nós podemos escolher. E você que está lá na ponta, você que está lá para escolher, escolha certo. Veja lá quem é que você quer para comandar, porque escola e o CEMEI é o coração do bairro. E aí a gente tem que escolher certo. E você vai ter esse poder nas mãos, né? Que poder é esse? Use-o com sabedoria. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial. Antes de mais nada, é uma pessoa especial para mim também, porque já trabalhei com ela, já tivemos uma longa data e hoje os caminhos estão distantes, porém o nosso coração sempre unido e eu fico muito grata, muito feliz de recebê-la aqui e vocês vão conhecer quem é essa mulher, essa professora, com mais de 30 anos de casa, gente. Ela me superou. Dalla Valle tem 33 e ela, olha, está me superando também. Dalla Valle é a nossa secretária. A gente é tão próximo que a gente esquece de dizer que ela é a nossa secretária. Vocês vão conhecer essa professora, apaixonada pela educação, apaixonada pelo que faz e por tudo. Quem é que nós vamos receber hoje? Do bairro do Jardim Osasco, da escola que eu
amo, que eu tenho maior paixão, que eu já trabalhei mais de 10 anos lá, Gabriel D'Annunzio Extrapação, vamos receber a Mari. Oi. Então, eu fiquei muito feliz, né, quando a Silmara me chamou, me deu essa oportunidade de estar aqui falando. A gente já se conhece desde muito pequena, né? A gente foi amiga de infância, depois a gente estudou junto, e aí os caminhos se separaram, e de repente, um dia eu estava lá na escola, hoje é a minha escola, né, o Gabriel D'Annunzio, e ela chegou, né? Veio de professora, uma pessoa maravilhosa que trouxe muita alegria para a escola. E aí os caminhos se separaram novamente e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho. Isso mesmo, vamos bater um papo, vamos falar de escola, vamos falar de eleição, porque é isso que te traz aqui, né? Você está diretora e se candidatou à reeleição. Mas, Mari, antes da gente entrar nesse assunto aí, me conta, Mari. Você já falou que a gente se conhecia quando de criança, mas conta a sua trajetória. Quem é a Mari? Primeiro, quem é a Mari? Quem é a Mari antes de ser professora? A Mari é uma mulher hoje, né, de 50 e alguns anos. É, já fui muito tempo professora mesmo, né? Eu sempre quis ser professora. Tenho dois filhos, sou casada. Que mais que a gente pode dizer assim sobre a Mari? Uma pessoa sonhadora, né? Que eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar na direção da escola, mas os caminhos, a vida foi me levando até lá. Hoje eu amo o que eu faço, né? Eu amo a educação, eu amo as crianças e é por isso que a ideia de me afastar deles é uma coisa que eu não consigo ainda conceber. Né? Então a Mari é uma pessoa que sempre lutou pela educação. Mari, são muitos anos de caminhada. Você já falou que já passou por várias funções, né, dentro da escola. Você conta para nós essa caminhada de professora, educadora, quando você entrou, que até chegar aqui, que hoje você está diretora. Então, eu comecei a fazer magistério, né, em 1989 e naquela época eu já comecei a trabalhar. Então, já desde menina, né, eu tinha 15 anos naquela época. E aí eu fui, trabalhei 3 anos ainda com o antigo maternal, né? Naquela época não existia essa nomenclatura que é hoje. E aí eu fui auxiliar naquela época. Então a gente só olhava e queria ser professora, né? Mas a gente ficava com aquela parte de lavar a mão da criança, de levar no banheiro. E aí a minha primeira turma eu tive em 1991, que foi um Jardim 1. Hoje, né, seria o infantil 4, né? E isso já virou depois pré, enfim, né? Isso lá no século passado. Então, aí depois disso, me formei, né, como professora. Naquela época nós fazíamos um curso chamado pré-escolar, né, para trabalhar com crianças de educação infantil. E aí, né, trabalhei muito tempo em escola particular. E um dia, né, moro perto de Colombo, eu moro ali na divisa de Curitiba. E aí eu resolvi fazer um concurso, né? Fiz o concurso e fui trabalhar em uma escola, né? Peguei uma primeira série naquela época com muitos alunos, foi um desafio muito grande, né? E hoje eu posso dizer assim, eu desisti, né? Então a gente não tem que ter vergonha ou tem que ter coragem de dizer, naquele momento eu desisti. E eu voltei para a escola particular, permaneci lá, né, de 93 até 2003, quando eu tive a coragem de novamente fazer o outro concurso para a prefeitura. E entrei, mas eu não queria de escola de jeito nenhum, né? Eu tinha medo de escola. E eu acabei indo trabalhar no CMEI Turma da Mônica. Trabalhei lá de 2003 até 2009, nesse meio tempo, em 2006, eu acabei fazendo um novo concurso. E aí, depois disso, acabou que não tinha vaga em outro CMEI, né? E o Papai do Céu me colocou lá na escola Gabriel D'Annunzio Estrapasson. E lá eu fiquei,
Aí em 2010 eu fui convidada para ser coordenadora da escola. E aí lá, né, fiquei de 2010 até 2017 sendo coordenadora em período integral, daí já saí do CMEI onde eu estava e fiz, né, o trabalho ali. E aí em 2017 surgiu a oportunidade de assumir a escola, né, como direção. E é desde lá que estou na direção da escola. E eu gostaria muito de continuar mais 4 anos. Isso mesmo. Que história, hein? Meu Deus do céu, desisti, gostei dessa aí, dessa força, né? Eu desisti, depois o Papai do Céu me falou: é lá o teu lugar. É, Você já pensou nisso? É lá o seu lugar, né? E é lá o seu lugar mesmo. O que te move? Você teve esse ponto que você falou que não desistiu e voltou. E o que te move ainda a continuar? o que me move a continuar é o abraço da criança no portão, é o carinho dos pais, né? Essa reciprocidade. É claro que tem muita coisa que são obstáculos, mas quando a gente vai medir os prós e os contras, a gente vê que ainda tem muita coisa boa, tem muito carinho, né? Então, estar na educação há muito tempo encanta, né? Porque às vezes chega lá crianças, né? As crianças que foram meus alunos lá em 90, 2002, 2003, que estão levando os filhos lá. E aí, eu encontrar o brilho no olhar da criança, daquela criança que a gente conheceu lá atrás, que foi o meu aluno, que tinha 7, 8 anos, e hoje a gente vê que esse pai me olha com o mesmo carinho que ele me olhava quando eu era professora. Então, é isso que me move, né? Esse carinho, essa troca que existe na educação. Que bonito, é isso que move a gente mesmo, porque ser professor, meu Deus do céu, ser professor é isso, olhar todos os dias com o mesmo olhar, com aquele encantamento lá, a criança com aquele sorriso, abriu o sorriso para a gente já tá, seja, a gente é professor, tinha uma amiga minha que falava assim, se descobre professor até no cinema, porque ele olha aquele negócio, nossa, que legal, vou levar lá para meus alunos. Então o professor é assim, ele move-se mesmo, né? Mas Mari, você está diretora, e o que que aconteceu que você falou assim, não, eu vou permanecer e vou me candidatar de novo? O que me levou, né, a me candidatar de novo foi a equipe, né? Eu vejo assim que a equipe tem um carinho muito grande né, durante esse tempo, porque os professores sempre pedem, né? O que que vai acontecer? É uma coisa que está no coração deles. Eles precisam esse amparo, eles precisam essa certeza, né? Então, quando eu senti esse carinho por parte da equipe, eu disse: não, o meu lugar ainda é aqui, por mais 4 anos. Isso mesmo, eu vou te perguntar. Porque a Escola Gabriel D'Annunzio é uma escola forte, consolidada, uma comunidade grande. Como gerir, então, quando você tomou a decisão, essa parceria família e escola? Né? Porque não é só a escola, os professores te olharam, a equipe não é só professores, são os profissionais de apoio, você sentiu, e a comunidade, e a família? Como que tá essa parceria aí? Você também sentiu deles? Você também traz eles? Como que é? Então, eu sempre trato os pais com muito respeito, muita dignidade, né? E eu acho que isso faz com que os pais confiem no trabalho que a gente faz, né? E quando os pais confiam, fica muito mais fácil você chegar até os pais, pedir o apoio, né? A gente está começando a campanha agora, né? Foi agora há pouco tempo que a gente começou. Então, o que eu vejo assim, que quando a gente sai para perguntar para os pais, né? O que é que você acha? A gente vê que os pais estão também do nosso lado, né? Porque a eleição em si, esse período, vai fazer com que a gente perceba que o nosso trabalho foi avaliado por eles.
né? Então, não existe assim aquela coisa dos pais dizer, você sentir que os pais não estão do meu lado. Então, eu tô sentindo também isso, não só dos professores, né? Porque na verdade, o que o professor falar, né, a opinião do professor conta muito para os pais também. Isso mesmo. Isso mesmo, é um conjunto, né? É família, escola, quem está ali, os profissionais de apoio. Mas, Mari, seu plano de ação, ele fala de uma gestão humanizada e democrática. Como fazer isso na prática? A gente vai conseguir fazer ouvindo, né? Tendo respeito, o respeito pelo professor, o respeito pelo pai, o respeito pelo aluno, né? E quando a gente fala em uma gestão humanizada, o centro de tudo é a criança. É a criança estar bem, a criança estar aprendendo, e, né? Não significa que a gente vai fazer as coisas do modo que a gente vai fazer tudo que a criança quer, a gente vai fazer tudo que o professor quer, a gente vai fazer da melhor forma para que o aluno se desenvolva, né? E é essa humanização que a gente pretende fazer, uma conversa com os pais, com os professores, respeitando os limites, respeitando a opinião de todo mundo, né? Então a opinião de todas as pessoas da comunidade é que vão fazer com que a nossa gestão seja humanizada, porque sozinha eu também não vou conseguir fazer uma gestão humanizada. A gente precisa de todo mundo junto, da consciência de todos para que a gente consiga, né, fazer, levar avante o que a gente já vem fazendo dentro da escola. Isso mesmo, com todos, né? A opinião de todos importa, né? A escola, para ela se tornar um espaço de acolhimento e de transformação social. Como você pensa sobre isso? A gente precisa ouvir, né? Ouvir a criança, porque às vezes nem a criança ela vai falar com o corpo dela, né? Ela vai mostrar pra gente que ela está sofrendo através de um comportamento diferente, ela vai mostrar pra gente que ela está passando alguma coisa diferente em casa. Então, essa é a humanização que a gente procura mostrar para o professor também. E muitas vezes o próprio professor também não está bem. Então, é preciso ter um olhar do todo, né, dentro da escola, porque às vezes vai ter momentos em que a gente vai precisar acolher a criança, às vezes tem momento que a gente vai precisar acolher o professor, e às vezes a gente vai ter que acolher a família, né? Então é esse o trabalho que a gente já faz, isso de estar a escola muito aberta, né? A nossa escola é uma escola que os pais entram e buscam as crianças na porta das salas todos os dias. Então, eles têm a oportunidade de olhar para o professor ali. Se o professor tiver alguma coisa para conversar de forma rápida, o professor tem essa oportunidade de ter o contato com o pai e a mãe têm o contato de estar ali sempre perto do professor. E isso fez muita diferença. Depois que a gente abriu o portão da escola para que os pais entrem, a gente viu uma diferença muito grande na comunidade em relação ao acolhimento, à própria escola, ao que a escola pede, né? Então a gente tem uma comunidade muito participativa. Gostei disso, Magri. Quando eu vou abrir aqui, eu trabalhava, não era assim, a gente tinha fila, gostei. Porque na escola que eu estou hoje, nós temos 95% escolar. Então é impossível. Os pais nem chegam à escola, as crianças vão de escolar, por causa da região, tudo. Então, esse acolhimento é importante, essa parte que você falou. É muito importante, porque ela aproxima a família, aproxima o professor, né? Ah, então se dá algum problema, você já resolve ali, não volta para outro dia, né? Então você já Sim, media a escuta. Então, escuta ativa, diálogo e empatia. É isso, não é? é isso. Você fala muito isso no seu plano de ação. Então, esse é um dos propósitos de você querer continuar, de você querer estar à frente ali. Porque você fala muito de escutativa, diálogo e empatia. E você, nesse ponto, está mostrando mesmo. Qual outras ações que você faz dentro da escola que traduzem isso? A empatia, eu acho que é o acolhimento mesmo que a gente tem com
toda a comunidade escolar, né? Às vezes, e ser empático não significa a gente concordar com tudo que o outro quer, né? Ser empático é entrar no lugar do outro e entender as suas dificuldades e perguntar para ele o que é que eu posso fazer para te ajudar. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho de perguntar para o pai, de perguntar para o professor o que é que eu posso fazer para te ajudar, eu faço com que a coisa funcione, né? Eu faço com que a educação caminhe, porque juntos a gente vai encontrar um trabalho, um modo de resolver isso tudo, todas as dificuldades que acontecem, e são muitas, né, no dia a dia da escola. São professores que têm dificuldades, são alunos que têm muitas dificuldades, são famílias que são desestruturadas e que a gente precisa acolher, que a gente precisa ajudar. É claro que às vezes a gente se frustra, porque a gente não consegue, né, fazer tudo resolver, né? Mas a gente faz o possível para da melhor forma acolher e ajudar a todos. Acolher e ajudar. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que se mantém a harmonia? A gente sabe quem é de escola, os pais também. Gente, tem a parte administrativa, tem a parte lá dos serviços gerais, tem a parte da cozinha, tem os professores, agora tem os profissionais de apoio. Como tem a parte da direção administrativa, como manter a harmonia? Porque cada um é um, cada um com a sua particularidade. E você que é o fio deles. Como você mantém essa harmonia todos os dias? Porque não é um bimestre, não é no ano. É um dia após o outro. Conta para nós o segredo. Eu acho que eu sou eu, né? É assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Quando eu não sei alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu vou procurar saber, procurar entender o que está acontecendo e depois eu te retorno com uma resposta, com um caminho, né? Outras vezes quando existe algum tipo de embate, qualquer um na escola, eu sempre coloco assim que nós estamos juntos, nós somos uma equipe, né? Tanto que o nosso grupinho do WhatsApp da escola, ele chama-se Família GDS, porque nós somos realmente, né? A gente construiu isso durante esses 8 anos de gestão, nós somos uma família. E cada pessoa que chega na escola, né, tanto aluno como professor, ele é acolhido e ele é amparado dentro dessa família. E como na nossa família, né, tem que existir o perdão, tem que existir a resiliência, tem que existir a persistência, né, o perdão. Então é por aí que a gente trabalha, né, porque a gente só pode querer que o aluno ou o professor seja e faça um mundo melhor se a gente for um mundo melhor também. Então a gente precisa olhar o outro, cuidar do outro, né? E quando acontece alguma coisa que nós não conseguimos resolver, a gente para, pensa, replaneja e começa tudo de novo. Por isso eu falei, é um dia após o outro, é É. todos os dias, é isso mesmo, né? A nossa secretária falou assim: qual é o melhor lugar? A escola. Ela falou assim: é a escola onde eu trabalho, o lugar onde eu estou. E realmente, quando ela fala da família de GDS, é isso, né? Eu tenho que fazer todos os dias o melhor, porque eu estou ali com a minha família. Às vezes eu passo muito mais tempo na escola do que na minha própria casa, do que com os meus familiares. Mas, Mari, a gente está tendo no Gabriel D'Annunzio, em todas as escolas, a gente recebe muitas crianças atípicas, muitas crianças com dificuldades, famílias, igual você falou também, que não têm estrutura conforme a gente pensa. E às vezes também o nosso administrativo, o nosso professor, também tem. Como fazer essa gestão dessa saúde emocional aí? Porque, como diz você, de vez em quando não dá nada certo. Mas tem coisas que eu tenho certeza que você já passou e que você pode falar aí para nós. Então, já aconteceu sim, né, de a gente sentir que
precisava do apoio, né? Então, quando a gente sente que uma criança não está bem, a gente chama a família e pede para levar, né, para um especialista ou para algum tipo de atendimento que faça com que essa criança melhore, né? O apoio que essa criança precisa, a ajuda que essa criança precisa. Já aconteceu também dentro da escola de a gente ter que buscar ajuda emocional, né, para os professores. E a gente foi, né? A gente teve o amparo por parte da CEMED, por parte do CAEC, né? Houve um apoio que eles nos deram e que nos ajudaram, sim. É claro que a gente sempre diz assim, que também a diferença vai fazer quando o próprio professor, né, no caso, tenha essa vontade de estar indo atrás do que ela precisa, porque a gente sozinho também não vai fazer, não vai conseguir. Né? Então, se a diretora ou a coordenação da escola quiser consertar o professor, a menos que ele queira, ele não vai conseguir. Então, o professor também precisa ir atrás, precisa buscar a sua melhora todos os dias. Olha, Mari, eu acho que depois desse podcast aqui vai faltar vaga na sua escola, hein? Eu acredito que vai faltar, porque acolhimento, empatia, escuta ativa, a gente busca isso todos os dias. Porque o professor, ele tem uma carga muito grande dentro de sala de aula e a gente mexer com o administrativo é papel, mexer com não sei o quê, mas mexer com pessoas não é fácil. E quando a gente sai da sala de aula, a gente tem que encontrar suporte. Às vezes a gente não está bem, às vezes a gente não sabe como gerir aquela situação e a gente tem que encontrar. E aí, no seu plano de ação, você fala muito, né? Escutativa, diálogo e empatia. Uhum. Mas vamos para as ações. Eu escrevi algumas aqui que você colocou que eu achei bem interessante. Porque quando eu estava lá, não tinha Bosque. E aí eu vejo lá Bosque GDS, Hora da Leitura. E aí também um sistema de som. Puxa vida, sistema de som é bom, esse é legal. E também reforço na sala de recurso. Quais dessas ações você acha que é a mais transformadora? Que você falou, olha, chegou o 1º de janeiro, com a corda toda eu vou fazer essa. Olha, eu acredito que tudo que eu coloquei ali no plano de ação, né, ele é de forma imediata, né? Então, tudo que foi colocado ali foi o que realmente a gente precisa fazer com o máximo de brevidade possível. Né? Então, a gente percebe que os alunos, a nossa escola, né, a questão do som da escola, a nossa escola é uma escola muito grande, ela tem quase 11 mil metros quadrados. Então, às vezes, a família, e isso a gente tem muito, né? Então, a família, isso a gente acabou usando muito depois da pandemia, a questão do WhatsApp, né? Então, às vezes a família diz assim: estou indo buscar o meu filho, por favor, deixe-o no hall de entrada. E às vezes a criança está lá no ginásio. Né? Então a gente tem que ter uma pessoa que saia dali da frente da escola e que vá até o ginásio buscar aquela criança porque ela tem um médico ou ela tem alguma coisa para sair um pouco mais cedo. Né? Então, como a gente deu essa abertura para os pais, para eles terem essa oportunidade de vir buscar a criança mais cedo, né? E resumo, é hora de recados particulares, né? Ou então alguma coisa que a gente precise falar com aquela turma. E aí junta também, a gente quer fazer nesse mesmo sistema de som, a gente quer colocar a hora da leitura, né? Isso já tinha na escola bem antes da Silmara entrar, né? Quando eu entrei no Gabriel D'Annunzio, existia um projeto de leitura que toda a escola parava no início da segunda-feira, então toda a escola parava. Então parava a cantineira, parava a zeladora, parava todo mundo para fazer leitura. Então, com esse sistema de som integrado, a gente vai conseguir fazer isso. Então vai ser um momento em que nós vamos organizar a escola para que aconteça esse momento de leitura coletivo dentro de todo o ambiente escolar.
né? Esse sistema de som também vai servir para momento cívico, né? Porque aí as crianças não vão mais precisar ficar no ginásio como é feito hoje o momento cívico, eles vão poder fazer esse hino dentro da sala de aula junto com o professor. Então vai ser diferenciado nesse sentido, né? E tem alguns outros, agora não me lembro todos, né? É muita coisa que eu coloquei ali. Então eu coloquei a hora da leitura, eu coloquei o sistema de som, o bosque, né? O bosque, quando a Silmara, que nem ela falou, né? A Silmara, quando você saiu de lá não tinha o bosque. Hoje tem o bosque. Então uma das primeiras ações que eu fiz lá em 2018 foi construir as mesinhas que estão lá, né? Então a gente fez as mesinhas para que as crianças, então em dias eles podem ir lá, eles podem lanchar, eles podem ir até a biblioteca, pegar um livro, fazer uma leitura, levar jogos, mas essas mesinhas elas ainda não estão bonitas, né? Elas estão lá, elas são de concreto, mas elas ainda não estão do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E naquele espaço não tem árvore, né? Então a gente quer trazer esse bosque mesmo. A gente já começou, já tem algumas árvores frutíferas lá, algumas árvores nativas da região. Então a gente quer aumentar esse bosque que já está, né, em construção. A questão da sala de recursos, né, é uma coisa que o município está disponibilizando para nós. Então, nos anos anteriores, a gente realmente não tinha espaço para essa sala de recursos. Então, a gente vai procurar, né, na próxima gestão, conseguir um espaço para que essa sala de recursos aconteça. Porque a gente está percebendo que as crianças precisam desse espaço. Nós temos outras escolas ali que acabam servindo as nossas crianças. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer os nossos alunos dentro da nossa escola. A gente quer que eles frequentem o contraturno. A gente quer estar acompanhando eles mais de perto do que deixando eles irem para uma escola mais próxima. Mari, e como esses projetos que você falou para nós se tornam mais acolhedor e dinâmico dentro da escola? A gente vai conseguir fazer esses projetos com o apoio dos pais, né? Com o apoio e com o consentimento dos pais. Porque tudo que a gente faz dentro da escola, a gente busca, né, o consentimento em primeiro lugar e a ajuda dos pais. É isso que a gente busca. Então, a partir do momento que eu sempre coloco para os pais qual é a sua prioridade, o que é que nós devemos fazer nesse momento, e a partir do que os pais respondem, são tomadas as ações. São decisões, né? Decisões que viram ações. Mas, Mari, chegamos num ponto que eu amo. No meu podcast semanal, eu faço assim: uma palavra e a pessoa diz o que ela. Só que aqui nós estamos em eleição. Eu vou falar em 1 minuto, Mari. Você vai ter 1 minuto para dizer: se reeleita, vou fazer isso. Bom, se reeleita, eu vou continuar o trabalho que eu venho fazendo nesses 8 anos, acolhendo os pais, cuidando das crianças, cuidando da nossa escola, organizando o trabalho, atendendo da melhor forma possível todos os que chegarem até a escola. Eu acho que é esse o objetivo da escola na comunidade, e principalmente a escola está lá para ser usada pelos pais. Nós abrimos a escola nesses últimos anos para que a comunidade a usasse. Então lá tem karatê, lá tem capoeira, lá tem futebol, e é isso que a gente tem que trazer para a escola, para que o pai esteja dentro da escola e participe não só das ações que tem, mas da educação dos seus filhos. Muito bem. Como você pretende seguir fortalecendo comunidade e escola? A gente consegue fundir escola e comunidade a partir do momento que a gente dá abertura para a conversa, para o diálogo, para observar o que é que a comunidade precisa, aonde estão as fragilidades da comunidade e o que a gente pode fazer para ajudar.
Para você, Mari, eu vi lá no seu plano, o que é gestão de excelência? Gestão de excelência é a gente fazer o melhor que a gente pode. Isso não significa que a gente não vai errar. Isso não significa que a gente não precisa retomar. Porque os recomeços sempre podem acontecer. Né? Então, sempre que a gente percebe que uma coisa não deu certa, vamos recalcular a rota, vamos reorganizar para chegar ao objetivo que a gente quer. Isso para mim é excelência. No seu papel de escuta e empatia, como é isso na sua forma de liderar em 1 minuto? Liderar com empatia é ouvir o outro, cuidar do outro, mas também dizer o que é necessário e tomar as ações que são necessárias serem tomadas. Baseadas, né, como a gente aprendeu, em legislação, em o que é correto, em o que é certo de se fazer. É isso que a gente precisa levar em conta na empatia. Isso também é excelência. Mari, agora, por fim, em 1 minuto, por que você votaria em você? Eu votaria em mim porque a professora Mari ou a diretora Mari é apaixonada pelo que ela faz. E se eu tiver, né, se eu conseguir enxergar essa paixão e esse amor que ela tem, é porque ela merece o meu voto. Muito bem. Mari, a escola tem muito desafio, todos os dias. Me diz aí, qual foi o maior desafio teu até aqui? Que você falou, puxa vida, eu venci. Eu posso até dar como testemunho. O meu maior desafio foi juntar toda a equipe, né, tanto de professores, cativar os pais, as famílias, e o que me dá mais alegria em tudo, né, é quando a criança olha e diz assim: Dire, você tá linda. Então, assim, isso é a maior expressão desse amor que a criança tem pelo professor, né? Isso é o que mais faz com que a gente diga assim, valeu a pena e eu quero continuar. E por mais que existam dificuldades, eu me levanto todos os dias e eu digo, eu quero realmente estar fazendo o que eu sempre fiz, né? Cuidar das nossas crianças. Muito bem. Mari, você falou desse desafio que você conseguiu superar. Mas hoje, quais são os desafios hoje da escola? Que se diz, esse ponto eu tenho que olhar para ele todos os dias. O nosso maior desafio são as crianças atípicas, né? Eu acho que isso é uma coisa que todos os professores falam. E cuidar dessa criança da melhor forma, dar autonomia a ela do jeito que realmente ela merece que seja dado, né? Essa é a maior dificuldade que a gente tem dentro da escola. Então, porque essa criança é desestruturada, a família muitas vezes tem uma desestrutura, e aí o professor é humano e às vezes ele também é desestruturado. Então, é essa a nossa maior dificuldade hoje, né? A gente conseguir atender essa criança da melhor forma possível, dando a ela condições de aprender, dando a ela condições de melhorar a cada dia, de se socializar diante de tanta dificuldade que os próprios transtornos nos trazem. Diante disso, como que você vai conseguir garantir a evolução da escola, olhando para o lado pedagógico, olhando para o lado da qualidade, com toda a sua equipe? A gente consegue, né, levar um trabalho, no mínimo, né, com dignidade, tentando fazer o melhor do que a gente pode mesmo, né?
com as nossas limitações, porque nós temos muitas limitações dentro da escola. Então, sempre que a gente tem uma dificuldade, e nesse sentido também a gente tem uma equipe de multi ali que nos ajuda. Nós temos as assessoras, nós temos a própria Secretaria da Educação que vai nos ajudar, que vai nos amparar também, porque eles são o nosso alicerce. Então, quando a gente sente alguma dificuldade, é a eles que a gente recorre, né? A gente faz o que é possível dentro da escola, a gente procura estudar sobre o que está acontecendo, a gente procura se atualizar, mas existem muitas dificuldades sim, né? E que a gente vai sanando conforme o tempo for passando e da melhor maneira possível. Todos os dias. A gente está aqui para reaprender. Quando a gente acorda, a gente está aqui. Venha que a gente vai resolver, ou a gente vai tentar, a gente vai. É com união, né? É com tudo. Mari, a gente está quase chegando ao final. Vou deixar agora para você falar o que você gostaria de falar do seu plano de ação, que por um acaso a gente não falou, que você falou, essa parte é importante. Eu gostaria de deixar marcado aqui. Olha, no meu plano de ação, né, tem muito a respeito da gestão humanizada, né? É uma gestão que vai fazer com que o professor seja muito importante, o aluno seja importante, que o acolhimento que acontece dentro da sala de aula. Então, isso eu acredito que deve partir do gestor. Então, a partir do momento que o professor se sentir acolhido, se sentir cuidado, ele vai fazer isso com a criança também, né? E é nesse sentido que a gente procura, faz parte da gestão que eu faço, né? Então, não vai ter nada de mudança do que já está acontecendo. Então, os pais que estão lá já sabem como é o meu trabalho, já sabem como é o trabalho da equipe, já sabem como é a coordenação, já sabem do professor que está lá com o seu filho. Então, é isso que a escola, né, que a gestão da diretora Mari oferece e vai continuar oferecendo. Muito bem. Mari, então, vamos lá. Lembrando, dia 24 de outubro é a eleição. Eu quero que agora você se dirija à sua comunidade, fale para eles antes da gente se pedir voto mesmo, né? Como que vai ser, quem que pode votar, o horário, lembrando que não haverá aula, que é muito importante, que às vezes os pais leem e não se atentam, né? Que não vai ter aula. Lá na escola a gente já recebe algumas vezes que o pai não conseguiu ver. Então, pode falar agora sobre isso. Então, nós pedimos aos pais, né, que se atentem a esse horário. O horário vai ser das 7 da manhã até às 7 da noite, então tem um tempo bem grande. Nós estamos organizando a escola para que não haja fila, né, na hora da votação ali, porque a gente sabe que é tudo muito rápido. Os pais querem chegar na escola, fazer o que eles têm que fazer. Exercer esse direito que é o de escolher o diretor ou a diretora da sua escola. Então é isso que a gente pede aos pais, se atentar, né? Lembrar que a gente não vai ter aula nesse dia, então as crianças vão estar em casa. A criança que quiser vir junto para passear, pode vir junto, não tem problema nenhum, a gente vai adorar que eles venham, né? Mas o mais importante de tudo é que os pais participem dessa eleição, né? Seja votando em um candidato ou no outro candidato, a sua preferência, né? Claro que eu gostaria que votassem na diretora Mari, mas, né? Então, assim, mas precisa a participação, né? É isso que a gente busca. A maior participação da comunidade. Nós temos em torno de 600 alunos, né? Então, nós estávamos fazendo a conta, nós temos 540 famílias na nossa escola. Então, para que a eleição seja validada, nós precisamos de 30% desse total de famílias. Então, nós precisamos mais ou menos 200 famílias. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha 80, 90% de participação, porque aí a gente vai ter a certeza do que a nossa comunidade espera dessa gestão.
do professor ou da professora que vai assumir a direção a partir de 2026. Então é isso que a gente pede aos pais: participem, participem e participem. Muito bem. Antes, Mari, você acha que não falou? Precisa de algum documento que eles levem? Quem pode votar? Eu acho que faltou essa partezinha. Tá. Então, precisa levar o documento, né? Então, nós já mandamos para casa, foi uma ficha de atualização, né? Todos os pais receberam, a gente já tá recebendo essa fichinha, né, de atualização. Então, nós temos um cadastro que a gente chama de sistema SERI. Nesse cadastro, a gente consegue colocar lá o nome de uma pessoa que pode votar representando a família. Então, vamos fazer de conta que no dia 24, o pai ou a mãe daquele devido aluninho não pode participar, mas ela pode indicar uma pessoa para votar em nome da família. Isso é possível através dessa atualização de cadastro que foi enviado para casa. Então, os pais podem preencher o nome completo com os dados da pessoa que eles indicam para vir votar neste dia, né? Então pode ser um tio, pode ser um irmão maior de idade, pode ser um avô, pode ser uma avó, mas o importante é que sempre alguém da família participe nesse dia das eleições na escola. Então nesse dia, né, vamos fazer de conta a vovó, né? A avó mandou lá o nome, a secretária foi lá, fez a atualização do cadastro e colocou o nome da avó naquele junto ao cadastro do ser e da criança. Então, quando for feita a lista de votantes, né, vai aparecer lá o nome da avó, aí ela vai poder votar. Ótimo. Muito bem explicado, Mari, isso mesmo. Mas, Mari, antes de eu falar para você pedir voto aí, fala para mim, daqui 4 anos, o que você hoje está aqui, daqui 4 anos, o que você gostaria de estar vendo? Nossa, que legal, já passou tanto tempo, e nossa, eu consegui isso, eu fiz isso. O que você está vendo? Qual é o futuro que você almeja? Daqui 4 anos, né, eu quero perceber, né, chegar à conclusão de que a missão foi cumprida, de que esse plano de ação ele foi muito além do que só está colocado ali, né, que a gente conseguiu realizar muito mais do que fazer o bosque, muito mais do que colocar o som nas salas, muito mais do que só fazer uma leitura, muito mais do que só ter uma sala de recursos na escola. Muito mais do que o que agora a gente, né, é uma coisa assim que está muito em evidência, aumentar o nosso IDEB, né, que é uma coisa que tem sido falado muito. Então, assim, eu quero daqui 4 anos sentir que a missão foi cumprida. Isso mesmo, perfeito. Senti que a missão. Ó, vamos cobrar, pessoal. Tá aí, segue a dica. Mas, Mari, agora chegou o momento de você pedir voto. E aí? Pede lá, fala para a tua comunidade, para os pais que estão te vendo, para a pessoa que está lá no cadastro. Por que vou votar em você? Então, eu peço a vocês, pais, professores e comunidade em geral da Escola Municipal Gabriel D'Annunzio Strapasson, que no dia 24 de outubro compareça à escola e exerça a sua função de escolher a próxima diretora. Você vai encontrar lá na cédula o nome dos 2 candidatos, né? Não esqueçam, votem chapa 2, diretora Mari. Mari, estamos encerrando. E aí eu te dou o espaço para você pedir o seu voto para a sua comunidade, para a comunidade escolar que está lá na base, para você falar para eles, dia 24, em quem eles devem votar. No dia 24, né, compareça à escola. Pedimos aos pais, pedimos aos professores, pedimos aos servidores que trabalham na escola, que compareçam, que participem e que lá na cédula marquem chapa 2, diretora Mari. Isso mesmo. E eu te agradeço, Mari, por você ter vindo.
aberto. Ela contou tudo, gente. Olha que legal. Falou de proposta, falou de ação. Não, também, como diz a Luciane, nós falamos até de problemas, porque os problemas estão aí. Ela abriu para você uma escola acolhedora, humanizada, empática. Que legal. Fico muito feliz, porque é minha escola do coração, gente. Fiquei lá por uma década. Então, eu me lembro com muito carinho, muito mesmo, de ter ficado lá e ainda volto lá. Porque é o momento de eu rever os meus colegas, é o momento de eu estar e sentir toda aquela parte gostosa que a escola tem, né? Em todas as escolas que a gente passa, a gente leva um pouquinho e deixa um pouquinho da gente. E é assim, te agradeço muito, gratidão por você estar aqui, por você vir abrir. E aí, dê o seu tchau para a galera aí e a gente vai fazer as considerações finais. Eu agradeço, né, por estar aqui, por esse convite, né, por poder mostrar um pouquinho do trabalho que foi feito e do que ainda a gente quer fazer pela escola. Muito obrigada pelo espaço. Quando a Mari fala que quer fazer pela escola, ela faz por uma comunidade inteira, porque a escola é o coração da comunidade. Se a escola está bem, se a escola é bonita, se a escola, é igual ela falou do IDEB, está alto, gente, a comunidade inteira se expande. E é isso, porque nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de cidadãos que daqui a pouco vão ser médicos, dentistas, a gente está formando eles, desde a educação infantil até lá depois, mas nós estamos trabalhando a educação infantil e o ensino fundamental, que é onde os pais agora vão escolher. Dia 24 de outubro, está nas suas mãos. Procure, conheça a proposta, conheça quem é que vai estar à frente da escola e do CEMEI. E se você quer esse espaço aqui, você pode me mandar um direct, você pode me mandar um WhatsApp, 41 991 66 0330, para você falar de proposta, porque aqui a gente fala de proposta, aqui a gente abre espaço, como falou nossa secretária de Educação. É muito importante esse espaço de fala e esse espaço de falar para você e você ouvir e ver. É isso mesmo? Então, eu te espero aqui e você curta, compartilhe, assista, mostre para o seu colega, mostre para o seu vizinho, porque assim a gente chega muito mais longe com você. Gratidão a todos. Pod Sil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao Pod Sil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais.